Hoje vamos falar sobre uma das figuras mais intrigantes da Bíblia, o rei Salomão. Conhecido por sua sabedoria, ele também cometeu erros que trouxeram grandes consequências. Vamos descobrir os 5 maiores erros do rei Salomão? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Salomão, filho de Davi e Batseba, é uma das figuras mais conhecidas da Bíblia, reinando em Israel durante um período de grande prosperidade. Conhecido principalmente por sua sabedoria, que lhe foi concedida por Deus em resposta a um pedido humilde, Salomão também é lembrado por suas grandes riquezas e pela construção do magnífico templo em Jerusalém. Seu reinado foi marcado por um avanço cultural e econômico significativo, tornando Israel um centro de comércio e diplomacia no Antigo Oriente Médio. No entanto, mesmo com todas as suas realizações, Salomão não estava imune aos erros e fraquezas humanas. Apesar de seu início promissor, ele cometeu diversos erros ao longo de seu reinado que tiveram consequências duradouras para Israel. Seus desvios das leis divinas e a opressão ao povo semearam descontentamento e divisão, destacando a complexidade de sua personalidade e reinado. Vamos explorar os 5 maiores erros cometidos por Salomão e entender como eles impactaram sua vida e o futuro de seu reino. Erro número 1: poligamia e casamentos com estrangeiras. Salomão, em sua busca por fortalecer alianças políticas, casou-se com 700 esposas e teve 300 concubinas, muitas das quais eram estrangeiras. Esses casamentos trouxeram consigo práticas religiosas de outros povos, algo que Deus havia explicitamente proibido para os israelitas. As esposas estrangeiras de Salomão não apenas introduziram suas divindades, mas também influenciaram o rei a construir altares para esses deuses em Israel. Essa influência foi desastrosa para a espiritualidade de Salomão e para a nação. Ao permitir e participar da adoração de deuses estrangeiros como Astarote e Moloque, Salomão violou o primeiro mandamento de Deus, que proíbe a adoração de outros deuses. Esse desvio espiritual não apenas comprometeu sua própria fé, mas também levou o povo de Israel a se afastar do monoteísmo estrito que era a base da aliança com Deus, plantando sementes de idolatria e infidelidade que trariam graves consequências no futuro. Erro número 2: idolatria. Influenciado por suas muitas esposas estrangeiras, Salomão cometeu o grave erro de se desviar da adoração exclusiva ao Deus de Israel. Ele construiu altares para deuses pagãos como Astarote, deusa dos Sidônios, e Moloque, deus dos Amonitas, permitindo que práticas idólatras se infiltrassem em Israel. Esses atos violaram diretamente os mandamentos divinos e representaram uma traição à fé monoteísta que fundamentava a aliança de Israel com Deus. A idolatria de Salomão teve consequências profundas e duradouras. Ao abandonar a pureza de sua devoção a Deus, ele não apenas comprometeu sua integridade espiritual, mas também enfraqueceu a unidade religiosa e moral do reino. A introdução de cultos estrangeiros e a construção de altares pagãos em Israel contribuíram para a corrupção espiritual do povo, plantando sementes de decadência que afetariam negativamente as gerações futuras. Erro número 3: opressão do povo. Durante o reinado de Salomão, suas grandiosas construções, como o Templo de Jerusalém e seu luxuoso palácio, exigiram um enorme esforço do povo. Para financiar e construir essas obras monumentais, Salomão impôs pesados impostos e trabalho forçado sobre os israelitas, levando muitos a um estado de insatisfação e revolta. Essa opressão criou um profundo descontentamento entre os súditos de Salomão, que se sentiam sobrecarregados e explorados. Após sua morte, o ressentimento acumulado entre o povo foi um dos principais fatores que contribuíram para a divisão do reino de Israel. O reino, que havia desfrutado de um período de paz e prosperidade sob seu governo, acabou dividido em 2 partes: o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul, enfraquecendo a nação e expondo-a a conflitos e invasões. Erro número 4: desobediência às leis dos reis. A Bíblia, em Deuteronômio, estabelece diretrizes claras para os reis de Israel, incluindo a proibição de acumular grandes quantidades de ouro, prata, cavalos e esposas. Salomão, no entanto, desconsiderou essas orientações. Ele acumulou imensas riquezas, importou cavalos e carruagens do Egito e manteve um vasto harém de 700 esposas e 300 concubinas. Esses atos de acumulação e extravagância afastaram-no dos preceitos divinos que deveriam guiar seu reinado.
Essa desobediência teve implicações significativas para Salomão e seu reino. Ao priorizar riquezas e poder militar, ele se distanciou da humildade e dependência de Deus que caracterizavam um rei ideal de Israel. As alianças matrimoniais com nações estrangeiras também trouxeram influências negativas que corroeram a devoção religiosa de Salomão. A violação dessas leis não só comprometeu sua integridade pessoal, mas também preparou o terreno para a eventual divisão e declínio de Israel após sua morte. Erro número 5. Abandono da devoção a Deus. Influenciado por suas esposas estrangeiras e suas práticas religiosas, ele deixou de seguir rigorosamente os mandamentos de Deus. Esse afastamento espiritual refletiu-se na tolerância e até na participação em cultos idólatras, comprometendo sua relação com Deus e sua liderança moral sobre Israel. Esse abandono teve consequências espirituais e políticas devastadoras. Ao negligenciar sua devoção a Deus, Salomão não apenas comprometeu sua própria alma, mas também enfraqueceu a coesão religiosa e moral do povo de Israel. Sua falta de fidelidade espiritual semeou a desunião e a infidelidade entre os israelitas, preparando o caminho para a fragmentação do reino e a decadência espiritual que ocorreriam após sua morte. Os erros de Salomão, apesar de sua sabedoria e realizações grandiosas, oferecem lições importantes sobre a natureza humana e a liderança. Sua poligamia e idolatria desviaram-no dos mandamentos divinos, enquanto a opressão do povo e a desobediência às leis dos reis revelaram uma busca desequilibrada por poder e riqueza. No final, seu abandono da devoção a Deus não só comprometeu sua integridade espiritual, mas também deixou um legado de divisão e declínio para Israel. A história de Salomão nos lembra que, independentemente do conhecimento ou das conquistas, é crucial permanecer fiel aos princípios e valores fundamentais. Sua vida é um testemunho das consequências de se afastar da verdadeira devoção e integridade, destacando a importância de liderar com sabedoria, justiça e uma fé inabalável. Ao refletir sobre seus erros, podemos aprender a evitar os mesmos caminhos e buscar uma liderança mais alinhada com os preceitos divinos.